Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso livro do Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces. E o item que a gente vai conversar hoje ainda está dentro do retorno, né? Que o nosso herói ainda está voltando, e ele se chama O Senhor dos Dois Mundos. Olha só como ele vai descrever aqui logo no início desse item. A liberdade de ir e vir pela linha que divide os mundos, de passar da perspectiva da aparição no tempo para a perspectiva do profundo causal e vice-versa, é o talento do mestre. Então, o mestre, né, no caso, aquele que conseguiu sintetizar as experiências dos dois mundos, ele agora consegue ir e voltar. Você lembra que no anterior o nosso herói ele tinha que passar um limiar e a gente não sabia se ele ia conseguir. Agora ele é o mestre dos dois mundos. Ele consegue vir de um para o outro. Ele consegue ir do mundo das causas para o mundo das consequências, do mundo metafísico para o mundo dos fenômenos, do profundo para o superficial. E isso para a gente é muito importante, esse conseguir ir e vir. Por quê? Porque senão você está fadado a ficar só no profundo e se distanciar do mundo, o que não é bom, porque a gente precisa ajudar as pessoas, ou você ficar só ali no mundo superficial sem ter a vivência do profundo, que também não é bom, porque ninguém quer ter uma vida banal. Todo mundo quer ter uma vida profunda, todo mundo aqui quer ser um herói, certo? Então a gente precisa dessa maestria. O que Campbell coloca é que nos mitos isso não vai ser mostrado assim, de uma forma, né? Ele diz que tem várias formas, em vários pontos da história, aonde esse mestre dos dois mundos vai mostrando que ele tem esse poder. E o exemplo que ele dá, que é muito legal, é o exemplo do Bhagavad Gita. Ele fala de um diálogo de Krishna com Arjuna. Krishna é a divindade, é o grande Deus, ele é o Senhor dos dois mundos. E ele está conversando com seu discípulo Arjuna, que não quer lutar. Né? Nesse momento dessa obra hindu, a situação é que Arjuna ele é um guerreiro que tem que ir para a luta, está todo mundo esperando ele dar o aval, ali ele dá o ok, só que ele tem muitas dúvidas. E Krishna está lá justamente para tirar as dúvidas dele, para que ele possa então cumprir com seu destino e ir para a luta e vencer, enfim. Toda a história, né? E tem um momento desse diálogo aonde Arjuna pede para ver Krishna, né? É uma parte muito bonita. E a forma com que o Campbell descreve aqui no livro também, ela é bem poética, né? Ele fala aqui assim, ó. Diz Arjuna: ó Senhor, se julgas que sou capaz de contemplar-te, ó mestre dos mestres, revela-me teu ser imutável. Então, o que ele quer ver? Ele quer ver a divindade como um todo. Vocês já sacaram que isso é perigoso, né, gente? Sempre dá um pouco de problema. E no caso do Arjuna, o que acontece? Krishna se mostra. E Krishna mostra os seus dois lados. Ele mostra o lado bom, né? O lado que a gente consegue ver, que todo mundo gosta, bacana, né? Tipo assim, ver a Deus em todas as coisas, ver a divindade, ver Krishna em todos os lugares. A gente logo pensa uma criança brincando, um passarinho, né? Aí todo mundo normalmente consegue ver o bem, o belo, a justiça. Assim como Arjuna, né? E essa é a face que Krishna começa a mostrar para ele. É um dos mundos, né? Aí o que Krishna faz? Então, você quer ver meu ser imutável, você quer ver tudo? Deixa eu te mostrar outra parte. E aí ele vai mostrar a parte da dor, da doença, do sofrimento, da destruição. E Arjuna fica chocado com aquilo. Ele fica chocado, ele fala, esse é o outro mundo, né? É o mundo muito das causas, da dor, do sofrimento. E aí Arjuna fala assim, não, eu não consigo, por favor, volta, né? Limite-se, para que eu possa ver você. Eu não entendo quem você é. E Campbell coloca aqui que Krishna responde, olha só. Né, quando ele fala, diz-me quem és, que tão terrível aspecto tens. Como quem diz assim, pô Krishna, eu conhecia você ali quando você estava arrumado para a festa, né? Agora, desse jeito, com todos esses sofrimentos, eu não consigo te reconhecer. Aí o que Krishna responde? Disse o Senhor, eu sou o tempo, destruidor do mundo, ora empenhando na destruição desses homens aqui. Mesmo sem tua participação, todos esses guerreiros que aqui se alinham em fileiras opostas não viverão. Então ele fala, olha, não depende de você, eles vão morrer. Por quê? Porque eu sou o tempo.
eu sou a causa, né? E tudo depende de mim, independente do que você fizer, todos vão morrer, você não tem motivo para não lutar, né? Então Krishna mostra esse outro lado e o Arjuna fala, não, eu não consigo, né? Se limite, volte a ter 4 braços, senhor de 1000 braços, né? Como Campbell coloca aqui. E aí o Krishna, tudo bem, né? Então agora eu vou assumir uma forma boazinha, bonitinha, que você compreenda para a gente continuar conversando. Então ele diz que nesse momento do mito, né, da história do Bhagavad Gita, Krishna está mostrando o Senhor dos 2 mundos e está levando Arjuna também a conhecer esses 2 mundos, né? Só que Krishna ainda não consegue ser Senhor dos 2 mundos, ele prefere limitado, porque ele ainda não tem nível, ele ainda não tem vivência. Então esse é um momento então, que Campbell mostra o Senhor dos 2 mundos, né, se apresentando no mito. Aí logo em seguida, gente, ele faz 2 comentários que eu queria muito destacar com vocês, dentro da ideia do estudo de mitologia, certo? Ele fala assim, ó, essa história, né, que a gente acabou de contar, que é uma história hindu aí antiquíssima, ele fala assim, ela foi feita em termos adequados à casta e à raça de Arjuna, né? O homem cósmico que ele contemplou era um aristocrata, tal como ele próprio e hindu. Então o que ele está comentando? E aqui é muito importante para que a gente possa se abrir para o estudo de mitologia. Ele está comentando que os mitos são adaptados para determinadas épocas, para determinadas civilizações, determinados tipos, digamos assim, de raciocínios, de pensamento. E aí essa parte maior, né, ele fala desse homem cósmico, desse mundo das causas, ele é traduzido num mito que faça sentido dentro daquele tempo e espaço. Isso pra gente é muito importante quando a gente estuda mitologia. A mitologia não é uma questão de certo ou errado, de mas isso daqui é uma coisa que não devia, ele não podia falar desse jeito. Veja, ele está adaptado para uma época. Então, você pegar um mito da Islândia é muito diferente de você pegar um mito inca. E eu não posso compará-los, dizer que um está certo, um está errado, porque em um eles fazem tal coisa e isso daí não está de acordo. Porque esse tipo de interpretação é uma interpretação sociológica, não é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo é mítico, a gente quer descobrir o que transcende. E para saber o que transcende, a gente tem que estar sempre ligado de que as coisas são adaptadas. Então, por exemplo, você nunca vai achar um deus canguru no Egito, porque não tem canguru lá, certo? Num lugar onde tem canguru, eu posso até ter um deus canguru, mas eu não posso ter no Egito, certo? Gente, eu sempre fico imaginando o papiro, né? O canguruzinho pulando. Mas por quê? Porque é adaptado até para os animais que existem naquela região. Então, tem alguns animais que são universais, como a serpente, mas serpente, você sempre tem um tipo de serpente em todos os lugares. Então você pode usar ele em todos os cantos, né? Porque você tem até aquática, se você estiver falando de um lugar que só tem água, né? Você tem até aquática onde ela pode assumir essas funções. Mas normalmente você precisa escolher. Então a gente não pode julgar. Por quê? Porque existe todo esse aparato, digamos assim, de adaptação que o mito sofre e que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vejo muita gente cometendo erro nisso. Perde a profundidade da mensagem mítica porque a gente se apega à adaptação, né? É como se a gente esquecesse do produto e ficasse só na embalagem, ok? E aí o outro comentário que ele faz aqui logo em seguida, que eu acho super importante para a gente, é sobre os símbolos, né? Continuando nessa linha. Os símbolos são meros veículos de comunicação. Não devem ser confundidos com o termo final, o ponto essencial a que se refere. Pouco importa o poder de atração que trazem consigo, ou a impressão que podem causar. Os símbolos permanecem como meros meios convenientes, adaptados às necessidades de compreensão. Aqui, gente, um dos maiores exemplos que eu tenho disso, né, dessa dificuldade que a gente tem de entender os símbolos, é quando a gente vai estudar, por exemplo, a América. Quando você vai estudar justamente os astecas, os maias, né, que você tem
o Quetzalcoatl, você tem o Tlaloc, são deuses, nem os nomes fazem muito sentido para a gente. A forma com que eles são apresentados, a estética deles é muito diferente da estética greco-romana que a gente está acostumado. Então, olha só a adaptação. Para a gente é muito mais fácil eu entender a água com Poseidon, né? Que é bonitão, sarado, né? Aquele negócio todo, muito parecido com o que eu estou acostumado aqui. E aí eu vou lá num Tlaloc, Deus da chuva, da água, um bicho que eu acho esquisito e aquilo não me toca. O que ele fala? A gente não pode se deixar levar por isso quando vai estudar mitologia. Por quê? Porque o símbolo, ele é um veículo. Eu não posso me confundir, achar que uma mitologia, às vezes, greco-romana, que tem uma carinha que eu entendo mais, né, que eu tenho mais afinidade, que ela é melhor do que uma que eu não entendo, uma que eu não tenho afinidade. Percebe? Porque senão eu vou perder o mito, eu vou perder a capacidade de aprofundar. E são mitos fantásticos, são mitologias extremamente profundas que a gente não pode deixar perder por conta dessa falta de afinidade que a gente tem com a forma. Então o símbolo, ele é um meio, o símbolo, ele é um veículo de uma ideia. E eu preciso descobrir a ideia que está por trás, né? Concordo, você deve estar pensando, Renata, mas é muito mais fácil, né? É uma mitologia que eu compreendo. Veja como é interessante isso. Vê como é adaptado, né? Porque as mesmas mensagens míticas de crescimento humano que eu tenho no herói greco-romano, eu vou ter também nos maias e nos astecas. Mas eu acho que é mais adaptado para mim, eu entendo mais, percebe? Percebe por que a gente adapta os mitos? Porque se fosse todo mundo com a carinha do Quetzalcoatl, eu não entendia direito. Então, para mim, essa adaptação faz sentido. Tá? Agora, a gente está estudando mito, a gente quer entender mitologia, a gente quer abrir a cabeça para os conhecimentos da humanidade. Então, eu preciso olhar para essas outras formas como veículos, né? Não me deixar separar por conta de uma estética que eu não entendo muito bem e aprofundar naquele conhecimento, para tentar ver o que aquela civilização tem para me dizer. Por quê? Porque tem, gente. Todas as grandes civilizações da humanidade que montaram suas mitologias têm muito para nos dizer e nós queremos muito aprender, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo encontro.